Eu sou enfermeiro, meu nome é Chester Damasceno, sou especialista em urgência e emergência e sou especialista também em UTI adulto, neonatal e pediátrico, tá? Então, a minha palestra vai falar sobre a importância da capacitação dos docentes e discentes da área da saúde no manejo da parada cardiorrespiratória. Sendo que eu também sou docente, tá? Eu sou professor da Faculdade Anhanguera, aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a gente nota, então, a importância do tema ser abordado não só pela enfermagem, né, mas por todas as faculdades relacionadas à saúde. Educação física, nutrição, fisioterapia. É importante todo profissional da área da saúde estar capacitado, né, ter conhecimento sobre o suporte básico de vida. Então, essa é a proposta que eu trago para o Congresso e vamos falar um pouquinho sobre o assunto, tá? Então, o que é a definição de parada cardiorrespiratória? Então, parada cardiorrespiratória, também chamada de parada cardíaca, é a perda súbita e inesperada da função cardíaca. Parada cardiorrespiratória não quer dizer que o coração cessou. Ele pode estar num ritmo que ele não tem função, a função dele não é a função esperada, que é o bombeamento de sangue, mas não quer dizer que o coração esteja parado. Lembrando, né, que na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso, ele não está parado, ele está em desordem e não tem a função de ejeção de sangue, né? Não deve ser confundido com ataque cardíaco, né? Um ataque cardíaco não é uma parada cardiorrespiratória. O nome popular, então, do ataque cardíaco é o infarto agudo do miocárdio, né? O nosso IAM, que é o ataque cardíaco que popularmente se fala, e não a parada cardiorrespiratória em si. Os sintomas, então. Os sintomas da parada cardiorrespiratória são perda de consciência e o desmaio, né? É uma emergência médica que precisa de reanimação, em alguns casos de desfibrilação imediata, né? Lembrando os sintomas também que precedem, né? Muito importante a gente entender os sintomas que precedem a parada cardiorrespiratória. Dentre elas, dor no peito, né? Dói. O pessoal costuma dizer, coração não dói. Coração dói, né? Então, dor no peito, ou desconforto, dor no braço esquerdo. A gente pensa muito em braço esquerdo, mas pode ser braço direito, tá? Dependendo da derivação, pode ser braço direito. Na mulher, muita dor irradiada para pescoço, pegando parte das costas, tá? Então, é bem comum a gente encontrar também sintomas diferentes do que só aperto no peito e formigamento no braço. Então, são sintomas que precedem, que vêm ao longo do tempo, né? Dificilmente alguém vai ter um mal súbito sem ter algum sinal e sintoma associado ao infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Então, dentro do suporte básico de vida, né, preconizado lá pelas diretrizes da Associação Americana do Coração, né, a American Heart Association, de 2020, tem a cadeia de sobrevivência. Essa que eu trouxe aqui é da intra-hospitalar, certo? A gente tem, então, a cadeia da sobrevivência, tem gente que chama corrente da sobrevivência da intra-hospitalar e a extra-hospitalar, que é o nosso pré-hospitalar. Então, primeiro passo, reconhecer, e a prevenção imediata
da PCR. Então, reconhecer os sintomas que eu falei anteriormente e a gente também conseguir prevenir a parada em si. Segundo, acionamento do serviço de urgência e emergência. O Brasil hoje conta com 192 do SAMU, então o acionamento imediato do SAMU. RCP precoce, já na parada, com ênfase nas compressões torácicas, né? Ventilação é importante? É importante. Porém, a gente tem que dar ênfase nas compressões. As compressões vão fazer com que o oxigênio que ainda estão nas células, né, que estão lá na nossa hemácia, consiga circular e manter uma sobrevida dos tecidos até a chegada do socorro especializado. Rápida desfibrilação, aí a gente tem o DEA, né, o desfibrilador externo automático, lembrando que tem lei específica onde obriga a circulação de mais de 5.000 pessoas diárias, tanto público quanto privada, a ter um DEA disponível para ser utilizado. Né? Todos os lugares respeitam a legislação? Não, pouquíssimos lugares respeitam essa legislação vigente. E lembrando que a desfibrilação rápida, né, a rápida desfibrilação, faz com que a nossa vítima, o nosso paciente, consiga ter uma recuperação e reverter o ritmo muito mais rápido. Lembrando que pesquisas mostram que entre 80% e 90% das paradas cardiorrespiratórias acontecem no ritmo de parada chocável, que é fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, que eu precisaria, então, de rápida desfibrilação. Então, se nós tivéssemos um DEA à mão, com certeza os números seriam bem diferentes, né? Nós conseguiríamos reverter e, com certeza, oferecer, né, uma recuperação muito melhor a esse nosso paciente, deixando eles com menos sequelas, inclusive por hipóxia, né? O nosso quinto elo é o cuidado pós-PCR, né? Um cuidado integrado, né? Multiprofissional, onde não depende só da medicina, não depende só da enfermagem, vai depender de nutricionista, vai depender muitas vezes de fonoaudiólogo, vai depender de fisioterapeuta, né? Então, os cuidados pós-PCRs intra-hospitalares vai demandar uma força-tarefa multiprofissional e interprofissional, né? Entre profissionais. E o nosso sexto elo, então, a recuperação. Aí, quando a gente fala de recuperação, a recuperação em casa, mudança de hábito, né, exames frequentes, exames frequentes, né, não é eu fazer um eletrocardiograma a cada 6 meses e achar que está tudo bem, né? O exame de sangue, fazer um ecocardio, seja ele transtorácico ou transesofágico, vai depender da preferência do cardiologista, mas que seja feito realmente um acompanhamento para essa pessoa que teve uma parada cardíaca, que está se recuperando. Lembrando, né, que a chance dessa pessoa que teve uma parada cardíaca, que as equipes conseguiram reverter, que teve um cuidado, que hoje está em casa, a chance dela ter uma nova parada cardíaca é quase em torno de 50%. Então, por isso, entra o sexto elo da cadeia da sobrevivência, ou da corrente da sobrevivência, nas diretrizes da American Heart Association, em 2020, que não tinha, né? Então, a recuperação é muito importante para que esse paciente não venha a ter novamente uma parada cardiorrespiratória, tá bem? Então, falamos um pouquinho sobre
a PCR, né, sobre prevenção de parada cardiorrespiratória, sobre o que é, sobre a cadeia da sobrevivência e o que preconiza a American Heart Association, né, no seu último protocolo aí, 2020. E então, vamos ao fator educacional, tá? Onde os discentes e docentes os professores, discentes, então, os nossos alunos, eu como professor de graduação da área da saúde, obviamente, sou completamente a favor de todas as disciplinas da área da saúde, os professores terem conhecimento das técnicas de suporte básico de vida e, preferencialmente, capacitação e treinamento de suporte básico de vida. Mas a gente tem que lembrar, quando a gente fala de docente, não só da área acadêmica, tá? Mas lá na escola, ensino fundamental, educação infantil, né? Os professores também deveriam ter, e é um anseio que se tem, né? É um anseio que todos os profissionais que trabalham, né, na área da saúde, trabalham em urgência e emergência, buscam que esses professores tenham um conhecimento para conseguir reverter ou pelo menos reduzir a chance de uma criança aí de ter uma parada cardiorrespiratória ou um agravamento, né? Então, eu trouxe alguns trechos de artigo que eu acho que é bem interessante para nós da área acadêmica, para vocês, né, que estão prestigiando esse grande evento, que fala o seguinte, né, a escola é o segundo local com mais ocorrências de acidentes, ocorrendo principalmente em creches e pré-escolas, com crianças, né, com idade de 0 a 6 anos. Então, segundo local, de 0 a 6 anos, é algo que é muito grave, né? Entretanto, a incidência de intercorrência como parada cardiorrespiratória na infância gera dilemas e discussões pelo fato de não ser evitável e da deficiência da assistência de qualidade dentro das escolas e fora delas. Porque tem um dilema entre discussões, porque costuma-se dizer que criança, principalmente na primeira infância, de 0 a 5 anos, só vai ter uma parada cardíaca se ela for cardiopata. Porém, é interessante a gente pensar num outro fator. Tá, professor, qual seria o fator? Um engasgo na escola, né, vai causar uma parada respiratória e provavelmente essa parada respiratória vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória se ninguém tiver conhecimento sobre uma manobra de desengaso, uma manobra de Heimlich. Então, é possivelmente que essa criança aí, né, de 0 a 6 anos, faça uma parada cardiorrespiratória num lugar que não tem ninguém que consiga, então, fazer a sua reversão, né? Pensando logo nisso, a assistência, a qualidade dentro das escolas é importantíssimo dentro da parada cardiorrespiratória, ou pelo menos o treinamento, o suporte, pensando que uma criança, né, poderia ser um filho nosso, e mesmo se não fosse um filho nosso, é filho de alguém, né? Então, os professores precisam ter esse treinamento, né? No meu entender, né? Entender de algumas pessoas da parte docente, né? Seguindo, então, engasgos, quedas e parada cardiorrespiratória são agravos comuns e requerem assistência ágil e eficaz, além da responsabilidade legal que a unidade escolar tem para o aluno nas situações de emergência. Contudo, as principais causas de morte em criança e adolescente na faixa etária de 1 a 14 anos são devido a acidentes. Lembrando que parada cardiorrespiratória
muitas vezes são derivadas de acidente, gerando um grande problema de saúde pública, tá? Esses acidentes, né, um engasgo não deixa de ser um acidente, por exemplo. Treinamento, né, dos discentes, né, voltando então, voltado agora então para os alunos, tá? A orientação e a capacitação das crianças e jovens em relação ao suporte básico de vida são extremamente necessárias, devendo ser mais difundidas dentro do ambiente escolar, e a inserção de reanimação cardiopulmonar nas escolas ancora-se na possibilidade da inserção desses conhecimentos na educação básica com o propósito direcionado para crianças e adolescentes, e irá contribuir para a formação dos futuros cidadãos, né? E eu acredito que todos nós da área da saúde, todos nós que estamos agora no Congresso aí, pensamos semelhante sobre esse dilema, né? Prestando a assistência necessária e sendo capazes também de disseminar e multiplicar informações. Tá? Quando a gente fala do treinamento de jovens, crianças e adolescentes, muitas vezes crianças não vão ter nem força para fazer uma reanimação cardiopulmonar. Vocês concordam comigo? Para comprimir um tórax lá de 4 a 5 centímetros de um adulto, de 4 centímetros, 3 a 4 centímetros de uma criança, mas a criança, ela é disseminadora, ela vai falar para o pai, ela vai falar para a mãe, e muitas vezes esse assunto vai trazer à tona a importância dos docentes, né? Os discentes levando essa informação vai levar à tona a importância dos docentes, professores terem conhecimento em suporte básico de vida, né? Então, um artigo bem recente, 2020, pré-pandemia aí, né? Então, algo que dá para a gente ver a necessidade e o anseio que pesquisadores têm de se depararem com dados positivos quanto a treinamento de professores e alunos em suporte básico de vida. Sabe-se que a orientação e capacitação das crianças e jovens em relação ao suporte básico de vida são extremamente necessárias, devendo ser mais difundidas dentro do ambiente escolar. A inserção de reanimação cardiopulmonar nas escolas ancora-se na possibilidade da inserção desses conhecimentos na educação básica. Então, só ressaltando o que a gente falou no slide anterior, né, que vai contribuir para os futuros cidadãos, né? E daqui a pouco, quem sabe, essas próprias crianças, né, não serão uns adultos que estarão na área da saúde porque foram incentivados, receberam treinamento e estarão, por que não, formando novos enfermeiros, novos médicos, novos fisioterapeutas, novos nutricionistas aí. Logo, né, pensamos, hoje os professores estão preparados? Deixo essa pergunta para vocês, né? Acredito que a grande maioria aqui do Congresso hoje são profissionais e acadêmicos da área da saúde, né? Das mais diversas áreas específicas, né? Da enfermagem, da fisioterapia, da educação física, da nutrição. E eu deixo essa pergunta para que vocês pensem. Os professores estão preparados? Esse saber tem que partir do corpo docente, dos professores buscando treinamento para si próprio, né? E dessa forma propagando, multiplicando e garantindo que seus alunos estejam preparados para pôr em prática métodos e condutas que poderão salvar vidas. Então, tem que partir de nós, professores, buscar o conhecimento, né? Buscar o treinamento para capacitar, né? Não só a mim, mas para eu poder difundir aos meus alunos. Né? Então, esse é a questão esse é o propósito da nossa palestra,
quanto que nós, professores, buscamos aperfeiçoamento em suporte básico de vida ou outras práticas, né, em urgência e emergência, porque a gente precisa também ser propagadores para os nossos alunos da área da saúde, né? Só que para eu propagar algo, eu tenho que buscar essa formação para mim, ou essa informação, né? No suporte básico de vida, esse treinamento, essa capacitação em suporte básico, para a gente realmente poder repassar, né, para os nossos alunos, e esses nossos alunos irão repassar para frente, e que futuramente a gente consiga reduzir drasticamente a quantidade de morte por parada cardiorrespiratória. Vamos um pouquinho mais adiante. E nas graduações? Nas graduações da área da saúde, os professores estão preparados? Fica a pergunta para vocês aí, né? Os professores que vocês tiveram na graduação, os professores que vocês têm na graduação hoje, têm conhecimento em suporte básico de vida? Se tiver uma parada cardiorrespiratória na sala de aula de vocês, para quem é acadêmico hoje, o professor que está dando aula, que é da área da saúde, tem esse preparo para iniciar o suporte básico? Ou vai deixar na mão de vocês? Ou vai tentar ligar para o SAMU e esperar o SAMU sem começar reanimação precoce, sem solicitar um DEA, né, um desfibrilador externo automático? Então, eu não quero ser, a palestra não é para ser cansativa, não é para ser massiva, é algo para a gente discutir mesmo, né, e pensar de que forma a gente consegue contribuir para a ciência, contribuindo para os nossos alunos, né, da mesma forma, evitando mortes que podem ser, evitando mortes que poderiam ser revertidas, né? A gente não perder ninguém por uma parada se a gente tivesse o treinamento. Obviamente, a gente sabe que cardiopata, dependendo da cardiopatia, dependendo do infarto, extensão do infarto, a gente não vai ter muito o que fazer, né? Mas pelo menos a gente tentar, saber a forma correta de tentar e saber que prestamos um melhor atendimento, né? E que a gente está repassando isso. Então, a pergunta que eu deixo para vocês: e nas graduações de vocês, que são alunos da área da saúde, seus professores estão preparados e treinados em suporte básico de vida? Eles saberiam hoje iniciar o atendimento? Dentro dessa gama de profissões e profissionais, desses professores da área da saúde, eu vou deixar alguns, né? Os nichos da área da saúde: medicina, enfermagem, fisioterapia, educação física, nutrição. Esses professores que dão aulas para esses cursos, que dão aula para vocês ou que vocês conhecem, estão preparados? Disseminam o conhecimento do suporte básico de vida? Porque não é só o professor lá de urgência e emergência que tem que saber, certo? O professor que dá semiologia e semiotécnica tem que saber. O professor que dá enfermagem e saúde da criança tem que saber. Enfermagem e saúde da mulher tem que saber. Aquele professor que dá SAI, né, sistematização, tem que saber, certo? Dentro da enfermagem, dentro da medicina, dentro da fisioterapia. Eu deixei alguns exemplos, né, de treinamento, as fotos, obviamente, retiradas da internet, mas interessante que todos são em aula, tá? E é preciso, cada vez mais, todos nós aderirmos à prática
de transcender, né? Transcender uma linha que a gente costuma ter que não é uma linha de relaxamento, tá? Não vamos entender como eu me acostumei a dar aula, né? Me acostumei com o meu conteúdo. Eu não vou inserir nada novo porque eu estou com a minha aula pronta. Eu não vou inserir nada novo porque o meu cronograma está fechado. Eu não vou inserir porque o plano de ensino não prevê. Vamos conversar então com o pessoal do NDE. Vamos incluir o suporte básico de vida lá no curso de fisioterapia, né? Vamos incluir lá nutrição, um curso de suporte básico de vida, pelo menos algumas aulas de suporte básico de vida dentro de uma disciplina. Eu acho que é válido e esse é o local, né? Esse congresso, né? Os eventos científicos são os lugares para a gente instigar, para a gente ir lá e começar a tocar o dedo na ferida. A maioria dos docentes não conhece os protocolos de suporte básico de vida, né? Então, eu trouxe 3 aqui, né? As diretrizes da American Heart Association, trouxe a IUCOR e também Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Então, tem bastante material que nós, professores, podemos ler e indicar, né? Para os nossos alunos também ler. Para não ser cansativo, né? E a proposta é algo que fosse mais rápido, porque seriam mais palestrantes, para não ser cansativo, e o tema da palestra para ser provocativo, né? Eu vou deixar uma frase para nós encerrar a nossa palestra aqui. Desde já eu agradeço o convite, fico à disposição, né? Dos organizadores aí, tem meus contatos, caso queiram que a gente discuta mais, uma roda de conversa, me coloco à disposição e vou deixar uma frase que é de um curso que a gente dá, que é o curso de contenção de hemorragia, e que cabe bastante para descrever a nossa palestra de hoje, e fazer com que a gente pense, né, realmente, nós professores que estamos participando e vocês alunos para cobrarem de nós, né, como professores. Então, a frase é a seguinte: a única coisa mais trágica do que uma morte é uma morte que poderia ter sido evitada. Então, essa frase é uma frase que me toca bastante, né? É uma frase forte, é uma frase pesada e que eu, como enfermeiro, né, levo ela para a minha vida. A única coisa mais trágica do que uma morte é uma morte que poderia ter sido evitada. Tá bem? Então, desde já, eu agradeço esse tempo que passaram comigo aqui. Espero que eu tenha conseguido ser provocativo, né? Tanto para os discentes, para os alunos, quanto para os professores, e que a gente pense como a gente poderia mudar algo, né? E ser, de alguma forma, melhores.